Irmãos, quantos estão felizes com o Senhor? Dá uma glória a Deus bem alto. Eu, particularmente, estou bastante feliz por essa quinta-feira. Por também o texto, que nós vamos ler. Faz todo sentido para a época em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Início de ano, Nós vamos ler o texto, nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Eu estou muito feliz com o Senhor por ser esse texto essa noite, aqui nessa quinta-feira. Feliz com os irmãos que estão aqui. Quantos estão prontos para mais um ano de aprendizado da palavra do Senhor? Essa também é a minha expectativa, de nós aprofundarmos mais na palavra de Deus e só absorvermos cada vez mais a palavra dele, amém? Livro de Salmos 126, livro de Salmos, capítulo 126. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem tem sonhado coisas boas aí? E quem tem sonhado só tribulação ultimamente? Tem hora que a gente está sonhando as coisas boas, mas também tem uns dias que nós dá o pulo da cama, Acontece. Salmos 126, ainda do Cântico dos Degraus, nós vamos até o 134. Chegando lá, o Senhor nos direcionará a outros textos, amém? Amém. Salmos 126. Todos acharam? Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, está aqui, meu Deus, a Tua palavra, a qual nós lemos, meu Deus, na nossa primeira quinta-feira do ano, o primeiro estudo, meu Deus, desse ano, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar todo o nosso ano de estudo, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, nos dar entendimento, que nós venhamos ter clareza, tanto desse texto, quanto dos demais, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Deus, cheios de fome, meu Deus, da Tua palavra. Estamos aqui, meu Deus, com fome da Tua palavra, que a Tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem. E nós nessa noite, meu Deus, viemos aqui porque temos fome. Largamos os nossos afazeres, meu Deus, por causa da fome, meu Pai. Pela Tua palavra, sacia a fome, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode adorar o Senhor nessa noite, que é digno. Ô glória. Como eu perguntei, quem tem sonhado coisas boas aí? Quem tem ultimamente? Tem dois tipos de sonho, A gente fala de sonho. Tem o sonho que a gente sonha, no sentido de dormir, E a gente está lá, tem vezes que é coisa boa, tem vezes que é coisa que a gente nem entende. Tem coisa que é Deus falando com a gente. Tem coisa que é barriga cheia, não é? Tem sonho que é sonho de barriga cheia, mas tem sonho que é Deus falando com a gente. Então tem coisa que não dá pra gente criar aquela superstição, Tem coisa que não dá pra gente colocar, não, isso vai acontecer de fato, mas tem coisa que a gente tem certeza, não, o Senhor está falando comigo. Sim ou não? E tem aquele sonho que é aquele grande desejo, Eu sonho com aquilo, eu sonho com tal coisa. Quem sonha aqui? Quem tem sonho? Acredito que todo mundo tem aquele acontecimento ainda assim. Se é idoso, ainda talvez falta aquele acontecimento assim que, meu Deus, se isso acontecer, eu posso morrer em paz. Se é novo, eu falo, meu Deus, eu sonho tanta coisa, ainda é tanta coisa que eu nem sei se vai acontecer. Mas o sonho, e sonho é uma coisa bem particular. Cada um tem o seu. E tem hora que você vai contar sonho para outra pessoa te desanima. Isso não é para você.
né? Olha o que aconteceu com José. José foi contar o sonho dele, né? Levou logo um balde d'água. Você vai reinar sobre nós. Quem é você? Então, tem sonho que é particular e a gente não pode falar. Tem sonho que ele é coletivo, né? E faz parte de uma grande multidão ter um sonho. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, por exemplo, um tempo atrás, nós estávamos congregando em um lugar e sonhando com o nosso cantinho pronto. Sim ou não? Aí, antes de ficar pronto, nós fomos para outro lugar. E ainda assim continuamos sonhando o sonho do nosso cantinho aqui ficar pronto para nós congregarmos aqui. Isso é um sonho coletivo. Estava todo mundo tendo esse mesmo desejo, essa mesma vontade de que algo acontecesse. Tem coisa que é simples assim, foi um tempo difícil, um tempo com algumas complicações, mas aconteceu. Mas tem questões de sonhos coletivos que ela é muito além, ela é muito mais difícil de acontecer. Tem sonhos coletivos que eles são mais difíceis de acontecer. Vou dar um exemplo. Tem coisa que parece que é impossível, mas vai lá e acontece. Um exemplo disso, por exemplo, a libertação da Venezuela que aconteceu recentemente. A Venezuela que passou por um período bem longo, sendo administrada por um ditador narcotraficante, a qual ele escravizou o povo. 8 milhões de venezuelanos fugiram do seu país, inclusive vieram até para a nossa cidade, pede ali, né, as suas contribuições nos semáforos. Então foi um tempo bem difícil para a Venezuela, onde o dinheiro deixou de valer, passou a valer praticamente nada, né? E recentemente veio a libertação desse povo. Esse ditador narcotraficante, ele foi preso. Então é uma coisa que quando está acontecendo, quem está vivendo fala, não, isso nunca vai acontecer, né? Nós vemos países que passam por situações como essa, onde passa gerações e gerações, e essa libertação ela nunca acontece. Mas a libertação ela vem. A libertação ela vem. Um sonho coletivo, quando ele é clamado por várias pessoas, esse sonho ele torna realidade. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de uma nação clamando para que algo aconteça. Eu falei isso tudo porque nós estamos diante de um texto que ele reflete bem essa última situação a qual eu falei. Quando Daniel, na época de Daniel, né, Nabucodonosor, nos anos 605 a.C., ele cerca Jerusalém e leva aquele povo cativo. Ou seja, é como se chegasse um ditador e falasse, quem manda aqui agora sou eu, e eu vou fazer com vocês o que eu bem entender. O profeta Jeremias, ele já tinha falado acerca de que isso ia acontecer. Também o profeta Isaías, ele falou acerca do que ia acontecer. Nós vamos ver alguns textos. E nós vimos aqui como é que foi o tempo de angústia em várias quinta-feiras passadas, né? Como o Salmo 120, ele retrata a angústia muito grande. O versículo de número 1, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha o último versículo do Salmo 120. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Ou seja, o povo de Deus, quando estava cativo na Babilônia, estava ali no meio de um povo violento, de um povo terrível. Quem lembra do Salmo 120? Quando eu falei, o povo de Deus ali na Babilônia estava no meio de um povo terrível. Ou seja, quem é estrangeiro, para aquele povo que é terrível, não tem muito valor. É um povo que faz o que quiser, não tem leis para estrangeiros, né? Para o judeu tem a lei do estrangeiro, cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Não podia maltratar o estrangeiro. Agora, em países pagãos, naquele tempo, em nações pagãs, eles não estavam nem aí para o estrangeiro. E quem era estrangeiro naquele tempo? Os judeus, que estavam cativos na Babilônia. Então, eles estavam no meio de um povo terrível, de um povo sem piedade. Eles estavam no meio de um povo terrível.
Esse povo clama, durante o período também Daniel está lá, só que Daniel está com cargos de liderança, porque Daniel, ele é de família real. E Daniel, quando ele fica sabendo que esse cativeiro ele tem um prazo para acabar, Daniel coloca o joelho no chão, roupa de saco, para de passar perfume e faz um jejum de luto para Deus falar com ele acerca do que ainda ia acontecer. Ele destrincha as escrituras e vê que o cativeiro tinha um prazo e era 70 anos de cativeiro. E esse cativeiro, quando ele acaba, acontece algo sobrenatural. Não precisou de guerra, não precisou de armas, simplesmente Deus ordena o rei Ciro. Ele ordena o rei Ciro. A Bíblia diz em Isaías que o rei Ciro, Deus com o rei Ciro, era como se Deus estivesse segurando o braço direito do rei Ciro. E mesmo que o rei Ciro era um rei pagão, era Deus que guiava as ações do rei Ciro. Deus tem esse poder de controlar quem ele quiser. Amém? O rei Ciro, ele passados 70 anos, ele dá o decreto de que o povo de Deus poderia ir de volta para Sião. Ou seja, chegou também a libertação. Só que para quem está vivendo o cativeiro, esse tempo nunca vai acontecer, porque é algo que não vê por onde acontecer. Entra um rei, sai outro rei e a situação continua a mesma, só que de forma milagrosa o rei Ciro, ele faz o decreto de que o povo poderia voltar para Sião. Deu para entender? Então, qual é o sentimento disso? Qual é o sonho do povo? O sonho de quem está preso é o quê? Ser liberto. O sonho de quem está doente é o quê? O sonho de quem está desempregado? Ficar empregado, né? Então, o sonho ele é de acordo também com a necessidade. A necessidade daquele povo era o que viesse o quê? A libertação. Então, o que o cântico diz? Quando o Senhor trouxe do cativeiro, eles não estão louvando o rei Ciro. Quem deu o decreto? O rei Ciro. Mas a escritura diz que quem governava o rei Ciro era Deus, mesmo que ele não conhecesse a Deus, mesmo que ele era um rei pagão. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, eles estão em um lugar do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha que coisa maravilhosa. Isso era um sonho de acontecer. Estávamos como os que sonham, ou seja, o sonho era esse. E o sonho se tornou realidade. Não importa o seu sonho, não importa o sonho que você tem. Esse sonho ele pode sim se tornar realidade. Não é impossível. Não tem sonho impossível. Só de você ter imaginado é porque é possível. Nós somos seres limitados e sonhamos com coisas também que elas são impossíveis de acontecer. Tem coisa que a gente acha que é impossível de acontecer, mas Deus vai lá e faz. Deus vai lá e faz. Esse salmo ele é dividido em duas partes. A parte que acontece e a parte que ainda falta acontecer. Então, era como os que sonham. Hoje é noite da gente lembrar qual é o nosso sonho. O nosso sonho para 2026, o nosso sonho para a nossa vida. Mas de fato é possível acontecer o nosso sonho? Sim, é de fato. Só que tem uma questão. Na época que eu era jovem, o Fernandinho ele lançou um DVD. O nome do DVD é Os Sonhos de Deus. E aí ele começa o DVD falando: não use Deus para os seus sonhos, deixe Deus te usar para os sonhos dele. E essa frase ele repete. E eu lembro que na minha juventude eu ouvia esse DVD e nessa parte eu contestava. Eu falei, então quer dizer que eu não vou deixar de sonhar e eu só tenho que fazer o que Deus quer? Mas de fato, a satisfação verdadeira não está no nosso sonho. A satisfação verdadeira não está no nosso sonho. Tem um monte de coisa que eu quero,
Mas aí eu penso, eu falo, mas isso vai me trazer a satisfação que eu busco? E eu vejo que não vai trazer, porque nem tudo que a gente quer vai trazer a satisfação. Tem hora que a satisfação ela dura meia hora. Tem hora que a satisfação do que a gente compra ela dura meia hora. A gente chega aquela coisa, chega da Shein, chega do Mercado Livre, a gente olha, a gente fala, meu Deus, olha o que chegou. Quando vai ver, depois de um tempo já está onde? Está lá no guarda-roupa, está jogado para lá. Por quê? É algo passageiro. E para o homem muitas vezes é assim, para eu comprar isso eu tenho que trabalhar tantas horas, tantos dias. Então a gente tem hora que até guarda mais do que a gente quer. Então o sonho da gente nem sempre vai trazer a satisfação que a gente quer, mas o sonho de Deus. E não é por coincidência que esse povo aqui estava sonhando com uma coisa que é o sonho de Deus. Eles estavam sonhando com algo que também era o sonho de Deus. O acontecimento de Israel, ele é bem extenso de se explicar, mas, por exemplo, depois que o povo de Deus, eles chegam na terra prometida, é um povo que serve ao Senhor. A primeira geração, ela serve a Deus. A segunda geração, ela serve ao Senhor. Na terceira geração, vai tudo por água abaixo. Então, para encurtar a situação, durante esse período até chegar na Babilônia, são 7 nações que invadem a Terra Santa, que invadem a Terra Prometida, chegando ao ponto da terra ficar contaminada, tanto com invasão quanto com o pecado do próprio povo. Olha a situação. Então Deus, isso aqui que acontece é plano de Deus. Deus tira o seu povo da terra, e durante esse tempo também é um tempo de santificação para a terra. Deus tinha um plano de tirar o povo de lá, mas também era do sonho de Deus, da vontade de Deus que esse povo voltasse. E também era do sonho do próprio povo que eles voltassem para este lugar. Então, estávamos como os que sonham. É um sonho. Aquilo que a gente precisa, necessita, é um sonho. E esse sonho acontece. Por mais que demora, o sonho acontece. E quando esse sonho acontece, tem reação. No versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. É o que acontece, né? Quando um sonho é realizado, seja ele para uma criança ou até para um idoso, o que acontece? A boca enche logo de riso. Não tem esse que não abre os dentes quando um sonho é realizado. Esses dias Helena estava no sonho dela de ter uma boia. Chegou essa boia, a menina ficou pulando na sala meia hora com a boia. Porque era o sonho dela. Não tem como se alegrar quando é um sonho e esse sonho é realizado. A gente fica feliz quando o sonho é realizado. Só que esse sonho aqui é algo estrondoso de acontecer. Quando isso aconteceu, não foi qualquer coisa que aconteceu. Soou o alarme para todo lado. Aquele povo que antes era forte, mas que depois estava lá na Babilônia, na mão dos reis, para os reis fazer o que bem queria, e era impossível desse povo voltar para a sua terra, aquele povo foi liberto. Mas aí é a conversa do momento. Aquele povo foi liberto, mas não tem como. Minha esposa, ela pegou o celular e ela me mostrou de manhã, olha quem foi preso. Eu falei, eu não acredito, porque aquilo ali fazia parte do meu sonho também. Era o meu sonho também. E eu sinto a emoção do que o salmista está cantando aqui, porque de fato, quando a gente visualiza um sonho, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Então, olha o alarde disso. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu olho para essa situação aqui, eu olho também para os venezuelanos, e eu falo, é a mesma coisa. Grandes coisas fez o Senhor a esse, e nós somos uma nação vizinha. E todas as nações estão falando a mesma coisa, o povo que crê em Deus, só Deus para libertar aquele povo. Só Deus para trazer uma libertação para aquele povo. É a mesma situação, irmãos,
que o povo judeu estava e dos venezuelanos. Hoje eu posso dar esse exemplo de forma bem clara. É a mesma situação e é a notícia entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor por aquele povo. Aquele povo agora está liberto. Aquele povo agora está livre. É a mesma coisa. Olha que tremendo isso. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Agora não é fácil. Olha só. Eles ainda estão cantando no versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Meu irmão, sabe por que a gente é alegre? Porque antes a gente estava sendo escravizado pelo pecado. Nós não tivemos ainda um ditador na nossa nação de forma explícita e clara. Nós temos políticos que fazem o que bem quer, mas ainda beira a uma ditadura. Beira. Só que olha só. Você quer ver escravidão pesada? É a escravidão do pecado. A pessoa que ela está no pecado e que ela não reconhece o pecado. Ela tem o orgulho dentro dela de se encontrar naquela situação pecadora e para ela não depende de nada. Isso é pior do que uma ditadura política. Isso é pior porque é um problema interior, não é um problema exterior. E trazendo isso aqui para nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. No dia que o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele pagou por mim e por você. Ele nos tirou na mão de um ditador que era muito pior, que é o pecado. Não estou falando do diabo, eu estou falando do pecado. E nós fomos libertos, por isso estamos alegres. Por isso que nós podemos passar as nossas tristes lutas com alegria, porque é possível. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Só quem podia fazer isso? Jesus. Glória a Deus por isso. Versículo 4. No versículo 4, até o momento é puro regozijo. Chegando no versículo 4, a história ela muda. Vou dar um contraste disso. O povo venezuelano está liberto, sim ou não? Da mão do opressor. Mas tem outra restauração que precisa ser feita para eles. Qual é a questão? O país ainda está destruído, sim ou não? A moeda deles ainda está destruída. A situação do país não é boa. A situação deles ainda não é favorável. Tem muita coisa para acontecer ainda, sim ou não? Então, é a mesma situação desse texto. Parece até que eu escolhi o texto para pregar hoje, né? Mas não. É a oportunidade de hoje. Versículo 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Tem Bíblia aí que fala Negueb? A de quem fala? Da irmã Neuza fala Negueb. As correntes do sul e Negueb é a mesma coisa. Vamos lembrar novamente o que diz. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Mas eles já saíram do cativeiro porque eles estavam voltando da onde? Do cativeiro da Babilônia para Sião, terra prometida. Só que eles estão pedindo aqui o quê? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Qual é a situação? Sair do cativeiro da Babilônia, já saiu. Chegamos a essa parte, né? Nós iniciamos lá com três salmos de angústia e tristeza. Depois nós vimos mais 2 salmos de força, né? De salmos de defesa, salmos de estabilidade, salmos de proteção, e aí nós entramos agora em um salmo de libertação. Tá dando para entender? Então, eles já saíram do cativeiro da Babilônia e voltaram para a sua terra, para Sião. Só que eles estão pedindo ainda o que? Restauração. Estão pedindo restauração. Por quê? Porque quando chega um povo que está passando por isso, quando eles voltam,
eles voltam. Como é que está a situação do seu lugar? Então, uma situação deplorável. As coisas estão difíceis. O campo já não é mais aquele campo de quando eles foram. Precisará a terra, precisa trabalhar. O templo já não está mais do mesmo jeito. O templo foi destruído, agora eles precisam reconstruir o templo. Os muros das cidades, parte dos muros foi destruída, tem que reconstruir os muros. As casas, várias casas, aconteceram as mesmas coisas. Casas destruídas, eles precisam reconstruir. E tem um problema também que eles estão voltando com poucas pessoas. Não é aquela multidão, são poucas pessoas agora para reconstruir uma área muito grande. E eles agora precisam de seus trabalhos, precisam cultivar, precisam do sustento. Vou dar um exemplo. Libertação da Venezuela, 8 milhões de venezuelanos pelo mundo espalhados. Agora eles podem voltar para lá. E quando chegar lá? As casas que eles abandonou vai estar do mesmo jeito? Os campos vão estar do mesmo jeito? Será que vão ter os seus empregos da época de quando a Venezuela era boa? Não, né? Tem que reconstruir tudo novamente. Então eles estão pedindo aqui uma segunda restauração. A primeira parte, que era impossível, Deus já fez. O que era impossível da gente fazer, Deus fez por nós, sim ou não? Morreu na cruz por nós, sim ou não? Fora as outras coisas, que depois que nós aceitamos Jesus, vai acontecendo coisas maravilhosas também na nossa vida, coisas que eram impossíveis da gente alcançar, e o Senhor, Ele vai e faz por nós, e aí a gente olha e fala, somente o Senhor para fazer. Se não fosse o Senhor, isso aqui nunca aconteceria. Era impossível eu chegar nesse lugar, eu chegar nesse ambiente, se não fosse o Senhor. Mas aqui está precisando de outras coisas, mais restauração. Quando eles voltam, não é mais a mesma coisa. Faze-nos regressar do cativeiro, Senhor. Regressar o quê? Voltar o tempo que era antes. Então, mais do que isso, eles estão pedindo por aquele milagre. Sabe aquele milagre? Eu não sei se você está entendendo, é aquele milagre. Vocês lembram de um tempo antigamente, que um povo ia lá na sede, nas congregações, ia cego e saía enxergando da igreja? Isso nós podemos falar, é um milagre, né? Aqueles milagres que a pessoa chegava na igreja, não caminhava e voltava sem muleta para casa, sem cadeira de roda. Isso é um milagre, sim ou não? Sim. Aqueles milagres assim, que passava anos e anos, não chovia no lugar, mas um servo de Deus levantava a mão para o céu e falava, Senhor, manda a chuva. Passava umas horas, chovia. É o que esse povo aqui está pedindo. Sabe por quê? Negueb, ou também as correntes do sul, quando eles falam isso, eles estão citando um lugar, que é o lado sul da terra prometida. Fica entre Hebron e outra região que eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu vou falar. Nessa região sul, a paisagem que você olha é da cor dessa parede. A paisagem que você olha. Se eu não me engano aqui é cor de areia, né? É aquela tinta souvenir cor de areia, porque lá é areia. O que tem é areia, pedra rochosa, e a paisagem que você olha é areia. E fica do lado de algumas montanhas, e essa região ela não tem vida. Não tem vida, porque a areia, rocha, um areal, um lugar silencioso, porque ninguém quer ficar lá. É um lugar que somente os animais mais hostis, mais casca dura, né? Uns animais resistentes que pode passar por ali, mas não mora ali. Só que nessa região acontece um fenômeno que ela é símbolo de milagre. Em qual sentido? Jó fala dela no capítulo 6, Jeremias fala disso, Jesus ele fala disso lá na frente também. Esse lugar, quando chove nas montanhas,
Ele tem uns vales assim, que esses vales resseca tudo, fica cheio de pedra rochosa, ninguém dá ligança. Mas quando chove nas montanhas, em questão de horas, a água desce e enche todo esse lugar com água. E parece que não tem vida, mas depois de um tempo, aquele lugar parece que é outro ambiente. Ninguém via semente. Ninguém via que ali podia ter alguma vida por baixo, alguma semente para brotar naquele lugar, mas aquele lugar fica todo verdinho. Quando eles estão falando disso, quando eles estão pedindo essa restauração para o Senhor, é como se fosse um pedido a Deus, de Deus fazer um milagre que vai demorar apenas algumas horas para acontecer. Isaías pede isso. Isaías fala: ó Senhor, se o Senhor fendesse os céus, ó se o Senhor descesse aqui agora. É disso que eu estou falando. Não tem situações na vida da gente que dá vontade da gente clamar: Senhor, abre os céus e desce aqui agora para resolver isso. Eu não sei, mas na vida de quem tem fé é desse jeito. E o salmista aqui, ele está clamando por isso, por algo repentino que vai acontecer em algumas horas e o Senhor vai restaurar. Só que mesmo que o milagre demore algumas horas para acontecer, também existe acontece o quê? Processo. Acontece um processo também para as coisas acontecerem. E o salmista, ele sabe disso. O salmista, ele sabe disso. Está pedindo por algo que acontece em cerca de horas. Mas ele entende também a questão da semeadura. O salmista, ele entende também a questão da semeadura. Ele está pedindo por um milagre, mas o salmista, ele não está parado pedindo um milagre. O salmista está pedindo um milagre, mas ele não está parado. Está dando para entender? Olha como se encontra. O versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria, ou colherão com alegria. Ele está falando primeiro de um lugar seco, de um lugar onde, se você olhar, você fala: eu não vou lançar semente aqui, coisa nenhuma. Não vale a pena lançar uma semente nesse lugar. Mas ele sabe que ele pode colocar a semente, porque nesse lugar, se Deus fizer chover, essa semente pode brotar. Como é que você aplica isso na sua vida? Como é que a gente aplica isso no nosso viver? Tem coisa que a gente não bota fé nenhuma. Tem coisa que a gente sonha e fala: não tem como acontecer isso. Tem coisa que a situação está tão difícil que a gente olha e fala: é impossível acontecer. Eu não vou perder tempo com isso. Mas o salmista, ele não está com essa mentalidade. Ele está com a mentalidade de: o Senhor pode fazer chover em poucas horas e tudo isso aqui é verdejar. Eu vou lançar a minha semente, mesmo que está difícil, mesmo que eu estou chorando, mesmo que eu estou sem recurso, mas eu vou lançar a minha semente, porque eu sei que na hora que o meu sonho for realizado, eu vou colher com alegria. O salmista está falando isso. Sabe aquele tempo que você está semeando com lágrima mesmo? Você só tem isso para fazer. Tem nada que você pode fazer, só chorar e semear. Tem tempo que a gente está vivendo isso. Em várias áreas da nossa vida, muitas vezes é isso: lançar a semente e chorar. O choro em si não é o que traz o resultado. Sim ou não? Porque tem gente que pensa assim: eu vou chorar e aí o milagre vai acontecer. Não é isso que faz o milagre acontecer. Porque o que faz o milagre acontecer é colocar a semente. Você não pode controlar a chuva. E não precisa controlar o choro. Se tiver que chorar, pode chorar à vontade. Mas não é o choro que vai fazer a semente brotar. É a chuva que Deus vai mandar, que vai fazer a semente. E o salmista está dizendo: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Tem que semear. Não é só chorar, tem que semear. No versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas,
com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A situação é essa. Tem coisa que é impossível de acontecer. Tem coisa que a gente olha e fala, não tem como acontecer. Tem coisa que a gente está olhando e fala, não vou colocar semente nesse lugar. Mas talvez é aquela semente que Deus está esperando que a gente coloque naquele lugar para brotar e a gente colher com alegria. Então, aqui há sempre uma questão, nós só não podemos parar. Nós só não podemos se fazer de vítima. Nós só não podemos se fazer de coitado. Olha a situação que esse povo estava vivendo. Como há 21 dias eu falei do salmo anterior. Essas pessoas, elas chegaram a um lugar onde a sua cidade, o seu templo, os muros da cidade, a proteção da cidade estava destruído. No lado norte, fora da cidade, tinha inimigo. No lado sul, fora da cidade, inimigo. No leste, inimigo. No oeste, inimigo. E o problema, os 4 inimigos se conheciam e os 4 inimigos formavam um grupo para atacar esse povo. Olha a situação. Imagine, esses zombadores que são esses inimigos, os campos são fora das cidades, então as pessoas iam lá, tinham as suas lavouras, quando ia ver os inimigos, ia lá e já tinha destruído tudo. O povo construindo um muro e os inimigos falando, quando uma raposa subir nesse muro, esse muro cai. O povo fazendo chacota desse povo. Era essa a situação em que esse povo estava. E o que o salmista está falando? O salmista não está entregando para eles uma promessa vazia e sem sentido de que não, vai dar tudo certo. O salmista não está aqui entregando para eles uma promessa de que é só fazer assim que dá certo. Não, a luta é essa mesmo. O que poderia acontecer? Voltar do cativeiro e encontrar uma cidade brilhando, toda cheia de ouro, para eles congregar, para eles viver, sim ou não? Mas não, tem muita luta pela frente. E nós enfrentamos também as nossas lutas e as nossas pelejas aqui nesse mundo pela frente. Naquele tempo foi essa luta. Hoje nós temos a nossa. E a nossa também muitas vezes é esperar o tempo de Deus agir, é esperar o sonho de Deus ser realizado na nossa vida, e é tempo da gente não usar Deus para os nossos sonhos, mas deixar Deus nos usar para o sonho dele. Amém? Ainda no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente. Qual é a preciosa semente para você? Trazendo para o espiritual, hoje é a palavra de Deus. Essa é a preciosa semente. E nós vamos lançando. O que é a semente? É porque a palavra de Deus não dá para resumir ela em nada. Porque ela é viva. Imagine eu querer resumir a minha esposa. Não tem como, porque ela é uma pessoa viva. E mesmo que eu resuma ela, com o tempo ela vai mudando. E ela é uma Fabiana. Eu conheci uma Fabiana, ela é outra Fabiana, e ela vai se tornando uma pessoa que cada vez mais vai mais atribuindo outras questões. A palavra de Deus é a mesma coisa. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva. Então não tem como, por exemplo, a gente resumir a palavra. Não, a Bíblia é semente. A Bíblia é espelho, onde eu olho para ela e ela reflete. A Bíblia é espada. Não, a Bíblia é instrução. Não dá para resumir. Você está entendendo? É um tesouro tão grande que a gente tem na mão que não dá para resumir em característica alguma, porque ela é viva, ela é a boca de Deus, ela é muita coisa. Então, quando nós falamos que a Bíblia, que a palavra ela é semente, é porque ela tem também um sentido de ser lançada em demais lugares, em pessoas, de você decretar algo, promessas que estão aqui, e aquilo germinar, e aquilo brotar, e aquilo florescer. Então,
aquele que leva a preciosa semente, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma coisa muito ampla, muito extensa, mas é uma preciosa semente, aquele que leva, andando e chorando, voltará sem dúvidas. E aqui é onde nós podemos diferenciar essa semente de qualquer outra. Olha só como nós podemos diferenciar no sentido espiritual essa semente de qualquer outra. Porque quando nós colocamos uma semente na terra, sabe qual é a garantia dela nascer? Nenhuma. Não é toda semente que germina. Quando nós lançamos uma semente, nós estamos colocando ali o quê? Uma expectativa. Nós estamos colocando ali que provavelmente aquela semente vai florescer. Vocês estão entendendo? Só que a preciosa semente ela é diferente. A preciosa semente ela dá garantia, ela dá certeza de que se você lançar a preciosa semente, é garantia de que você vai colher com alegria. A preciosa semente é diferente de qualquer semente do mundo, porque a preciosa semente, ela não deixa a dúvida de que vai acontecer. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, porque é com a fé que nós lançamos a preciosa semente. E essa preciosa semente, ela é extensiva. Não existe uma única pregação que vai desgastar todo esse assunto da preciosa semente, porque ela pode ser lançada em diferentes ocasiões. Aquele que está preso precisa de libertação, aquele que está doente precisa de saúde, aquele que está precisando de sabedoria, ele pode ter sabedoria através da preciosa semente. Isso é muito extenso para todos os casos. E qual é a questão? É que eu e você talvez não estejamos usando a preciosa semente. Talvez nós estamos chorando, murmurando e reclamando com a preciosa semente na mão e não usando. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque o que está aqui dentro pode fazer acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. A Bíblia diz que um homem que tem fé, ele pode fazer uma montanha mudar de lugar. Então, nós estamos diante de algo preciosíssimo, que é a palavra de Deus. Aleluia. E essa é a preciosa semente. No sentido real, esse povo quando volta precisa de quê? Renda, dinheiro. Precisa também o quê? Trabalhar. Porque para ter dinheiro tem que o quê? Trabalhar. Para trabalhar eles precisam de quê? De terra. Só que as terras foram abandonadas. E aí quando volta, o pasto não está mais aquela coisa. Sim ou não? Não está mais de todo aquele jeito. O chão está terrível. Eles não têm mais o maquinário, né? Então, agora é a hora de ter que mexer na terra, só que do jeito difícil. Então é que a gente tem que mexer na terra do jeito difícil. Essa era a questão real do que estava acontecendo ali para eles. Só que tem duas questões. Ou enfrenta a terra seca, planta ali mesmo, ou morre de fome. E o salmista está trazendo aqui no sentido real da situação. Nós trazemos para o sentido espiritual porque é Deus falando com a gente. Aleluia. Mas o salmista é um cântico que o salmista está cantando e o povo está entendendo e lembrando da situação. De quando eles voltaram do cativeiro. E o choro era real. O choro era real. As lágrimas de fato escorriam pelo rosto e caía na terra, naquela terra seca. E eles ainda assim tinham que lançar a semente. Só que aí isso deu cântico. Só que aí a certeza de que ia brotar fez disso um louvor,
fez disso uma adoração. E agora não é mais um cântico, não é mais um momento de tristeza, mas esse texto, ele virou um hino litúrgico para eles cantar nos cultos de adorações deles. Para se lembrar do tempo que voltaram do cativeiro, tiveram que arar a terra com a força do braço, tiveram que olhar para aquela terra sem vida e mesmo assim lançar a semente, clamando por um milagre, por um grande milagre, que houvesse chuva para eles poder viver. Quando eles voltam do cativeiro, voltam com pouco, e o pouco que tinha que semear, e a incerteza é muito grande. Quando você tem na conta o dinheiro de viver o seu mês certinho, mas surge uma oportunidade de investimento, mas é o dinheiro do seu mês, é o dinheiro de você passar ali o seu mês. Fica difícil escolher, sim ou não? O investimento pode ser de dobrar o valor, de triplicar o valor, mas a incerteza é muito grande, porque você precisa daquele dinheiro para viver. E aí vai de perfil, de pessoa para pessoa. Tem pessoa que, não, eu vou com tudo. Tem pessoa que, não, de jeito nenhum. Tem pessoa que fala, eu vou tirar só metade e eu vou aguentar as pontas aqui com a outra metade, sim ou não? Era essa mesma incerteza que o povo tinha. Lançar os seus recursos na terra com a incerteza de que ia brotar. Difícil a situação, sim ou não? Mas aí o salmista, ele fala, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Era tempo de depositar a sua fé no Senhor que manda a chuva. Aleluia. Era tempo de depositar a fé no Deus que ia fazer o milagre acontecer, e é tempo de eu e você também depositar a nossa fé, que esse tempo também muita coisa vai acontecer na nossa vida, e que Deus vai abençoar, e que os nossos sonhos serão realizados conforme a vontade dEle. Amém? Louvado seja Deus. Quem quiser sonhar, meu irmão, pode sonhar à vontade, porque não é impossível. A situação desse povo aqui era uma situação difícil, mas eles continuaram sonhando e mesmo chorando, depositando seus recursos na terra para Deus fazer a parte dele. Amém? A nossa parte é o quê? Andar e chorar e semear. E Deus é quem vai mandar as bênçãos do céu. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou estar passando para o pastor. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esta palavra. Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, aplicar, meu Pai, na nossa vida, que nós venhamos, meu Deus, aplicar ela, meu Deus, no nosso ano, meu Pai, que nós venhamos, meu Deus, colocar como meta, meu Pai, na nossa vida, meu Pai, a gente semear nesse ano de 2026, meu Pai, e que nos demais anos, meu Deus, nós também venhamos colher grandes bênçãos, meu Pai, para as nossas vidas, meu Pai. Ainda que o tempo é difícil, ainda, meu Deus, que a época, meu Deus, ela é difícil, mas que o Senhor venha dar graça, venha trazer, meu Deus, as tuas bênçãos, meu Pai, sobre nós, ó Pai amado, ó Pai querido, pois Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, meu Pai. Venha abençoar o Teu povo, venha, meu Deus, trazer libertação para aquele, meu Deus, que está, meu Deus, cativo, trazer cura, meu Deus, para aquele que está enfermo, meu Pai, prosperidade para aquele, meu Deus, que necessita, meu Pai. Venha, meu Deus, trazer a Tua bênção, meu Deus, sobre nós. Continua, meu Deus, saciando a nossa fome pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.